Então, continuando aqui, além da gente saber, então, que esses tecidos têm essas propriedades aí que a gente já falou, a gente vai ter que associar isso com a questão deles queimarem, né? Então, como eu estava te dizendo aí, eles queimam mesmo. Isso é real? É piada? Como é que é isso? Quando a gente fala queimar, é força de expressão ou eles realmente produzem um efeito, né? Não, eles produzem um efeito e é um efeito extremamente doloroso, né? Doloroso em que sentido? No sentido de que eles são animais que eles podem realmente gerar efeitos drásticos, né? Quando a gente fala queimar, é queimar nesse sentido aí que eu estava explicando. Pode ter queimadura até de 2º grau, né? E por que queima, né? Então, o que faz com que esses bichinhos produzam esse efeito? É o fato deles terem uma célula especial, uma estrutura, na verdade, celular, que dá, inclusive, nome ao grupo, né? Eles são chamados quinidários, não é por acaso, é porque quinidário é o grupo que, já estou liberando aqui, ó, é o grupo que tem quinidoblasto, né? Os quinidoblastos ou quinidócitos, na verdade, são estruturas que a gente vai ver nos quinidários, e elas se formam na base do tecido externo. Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Liberar, estou liberando. Pronto. Ó, vai entrando aí que eu estou vendo aqui que vocês estão entrando, tá? E loguinho eu já libero tudo aqui. Então, pessoas, veja lá. A gente vai ver que esses bichinhos, eles têm, junto com o tecido muscular, uma célula estranha, né? Na verdade, uma estrutura celular. Essa estrutura celular, que a gente vai chamar de quinidoblasto, ela, na verdade, é constituída de uma câmara, né? Essa câmara agrega dentro dela um filamento. Esse filamento é um chicotinho, né? Inclusive, o nome nematocisto vem disso, é um chicote. E esse chicotinho, que é o nematocisto, ele está envolvido por quem? Por uma substância. Essa substância, a gente costuma, desde criança, ouvir falar que é uma substância urticante. A palavra urticante ela é genérica, ela quer dizer o quê? Que é irritante. Então, o que é urticante? Urticante é uma coisa que irrita. Então, né, não é que dizer que é urticante não define necessariamente a ação bioquímica dela, né? Então, dizer que uma substância é urticante é, na verdade, dizer que ela é irritante. Agora, veja, ela irrita, por que ela irrita, né? Ela irrita porque ela tem uma ação principal. Ela é principalmente neurotóxica. E o que é uma neurotoxina? É uma toxina que trava o sistema nervoso, que trava os neurônios, né? Mas então quer dizer que esse bicho ele não produz isso para fazer sentir dor em humanos. Não. Na verdade, esses organismos existem muito antes de existirem humanos, né, na Terra. Esses bichos, eles produzem a seleção natural acabou selecionando essa estrutura como uma forma muito interessante de captura de alimento e de defesa. Então, na verdade, quando você toca os tentáculos em qualquer lugar, na verdade não é só no tentáculo. Então existe essa ilusão de que só existe quinidoblasto no tentáculo, mas ela é principalmente nos tentáculos. Mas você está vendo no esquema aí que na hidra pode ocorrer até na estrutura do corpo do bicho. É claro que acumula mais nos tentáculos. Agora, essa estrutura, ela é uma estrutura que ela pode reagir a um efeito tanto químico quanto mecânico. Como que é isso? Por exemplo, se alguma coisa encosta no tentáculo, ele encosta num pequeno gatilhozinho. Esse gatilhozinho, ele é chamado de quinidocílio. O que é um quinidocílio? O quinidocílio é esse gatilhozinho pititiquinho aqui, ó. É como se fosse um cabelinho, né? O quinidocílio, ele é um cabelinho que ele é esse cabelinho aqui, ó, né? O quinidocílio, ele é tipo uma estruturazinha. Só um segundo, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele melhor aqui, o quinidocílio, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Então, o quinidocílio, ele é isso aqui, ó. Ele é esse cabelinho que está aqui.
né? É um cíliozinho e é um gatilho. Então, qualquer coisa que encosta nele, ou seja, às vezes uma ação química muito abrupta, né? Uma mudança abrupta química na água, né? E principalmente uma ação mecânica, encostou ali, ele dispara. E na hora que ele dispara, o nematocisto ele se desenrola e junto com ele sai a substância que está dentro do quinidoblasto. Essa substância que está aqui, ela pode ser liberada na hora que dispara. Então, tem várias formas de quinidoblastos e vários deles disparam de jeitos diferentes, mas o mais comum é que ele atue como se fosse um canudinho, né? E na ponta desse canudinho é liberado a substância, né? Que é, via de regra, neurotóxica. Essa substância neurotóxica ela é extremamente agressiva, né? E ela pode paralisar os neurônios, né? Agora, veja, paralisar os neurônios de quem? De um ser humano? Não, nós estamos falando aqui de neurônios de bichinhos marinhos, né? Principalmente de quem? De peixes. Por isso que um bicho desse consegue se alimentar, inclusive, de peixes, né? Então, é verdade que uma água-viva consegue pegar um peixe? Sim, um peixe ele está lá, por exemplo, na água, né? Ele está... Suponhamos que um peixe ele está ali próximo do tentáculo, então, sem querer, o peixinho encosta no tentáculo, aí dispara o quinidoblasto. Agora, um quinidoblasto, ao disparar, dispara os outros, e esses quinidoblastos vão disparando, né? E aí produzem o quê? A liberação dessa toxina. Essa toxina ela pode ser injetada direto na pele ou ela pode ficar só ali próximo da água. O que importa é que quando ela entra em contato com o tecido do outro animal, isso gera uma reação que tende a paralisar o sistema nervoso do animal, né? Então, o peixinho, literalmente, ele é paralisado. Aí, como ele morre por uma parada cardiorrespiratória, o bichinho, ao mexer os tentáculos, acaba capturando, né? Agora, nos humanos, isso acaba gerando um efeito, que é um efeito, na verdade, colateral, né? Como o humano é um bicho muito grandão, nós temos uma proteção muito grande. Então, não vai paralisar completamente o sistema nervoso nosso a ponto de parar uma pessoa. É claro que se eu vou falar histórias de pessoas que podem o quê? Morrer paralisadas. Por causa de quê? Por causa de uma toxina, porque a pessoa é muito... Ela tem uma... Ela é menos... Ela é alérgica a alguma toxina assim, etc. Né? Mas, na verdade, o que a gente vai ver é que, na maioria dos humanos, isso vai gerar um efeito na pele, né? No nível da epiderme. Então, isso pode queimar, e dói muito, etc. Entretanto, os cubozoários, que é o caso das chamadas vespas do mar, estão dentre aqueles grupos que realmente podem gerar o quê? Efeitos mais drásticos, a ponto, inclusive, de matar. Por isso que os cubozoários acabaram sendo separados, né? Por quê? Porque dentre os quinidários no mundo que geram algum tipo de ação, que pode levar, inclusive, um humano à morte, são as vespas do mar. São pequenas águas vivas que elas têm toxina muito potente. E adivinha onde que isso ocorre principalmente? Lá na Oceania, próximo da Austrália, né? Então, só para exemplificar isso, vou colocar para vocês aqui um fragmento de um videozinho para vocês verem o que é que um quinidário pode produzir. Tá? Não quer dizer que todos são assim, né? Mas a presença dos quinidoblastos pode gerar efeitos drásticos, como o que ocorre com esse grupo aqui. Ó, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. A costa da Austrália é um dos maiores parques de diversão tropicais do mundo, mas há um problema. Durante 7 dos meses mais quentes do ano, existe apenas um lugar seguro para nadar. Uma rede de malha fina mantém afastado o animal que nada para o número 2 da contagem regressiva, a vespa do mar. Aventure-se fora da rede e você estará brincando de roleta russa com a criatura marinha mais venenosa do mundo. A vespa do mar possui 60 tentáculos, cada um medindo até 3 metros de comprimento. Um tentáculo pode injetar veneno suficiente para matar um ser humano em questão de minutos.
Então, vocês percebam que isso aí é um tipo de água-viva, né? Só que pertencente a uma subclasse, né? Que eu, quando estudei biologia, lá na universidade, a gente chamava subclasse dos cubozoários. Aí depois ela foi promovida mais recentemente a uma classe nova. Por isso que tem livros de biologia mais novos que hoje colocam a divisão dos quinidários em hidrozoários, cifozoários, antozoários e um quarto grupo que seria cubozoários. Por causa desse grupo aí, que é um grupo que gera esse medo, né, esse temor aí. Quase invisível na água, você nunca sabe o que o atingiu. Toque um tentáculo e milhões de células urticantes microscópicas disparam arpões espiralados que penetram profundamente a sua pele. São os quinidoblastos, né? Esse é um dos ataques mais rápidos do mundo. 10 vezes mais rápido que o acionamento de um airbag em um acidente de carro. Os arpões são ocos, bombeando veneno que atinge a pele, o coração e o sistema nervoso. O sofrimento é instantâneo. A sensação é de estar sendo marcado por pedaços de ferro quente. O veneno é tão brutalmente potente que as pessoas entram em choque e se afogam antes mesmo de chegar à costa. Cada célula urticante é minúscula, mas a vespa do mar produz veneno suficiente para matar 60 pessoas. Isso propulsiona a vespa do mar para o número 2 da lista de perigo. Certo. Então, isso aí é só para exemplificar, tá bom? Só para vocês terem uma noção de como é que é um cubozoário, né? E esses animais, realmente, eles podem machucar, sim. Então, é real isso, tá? Guarde isso aí. Por causa de quê? Dos quinidoblastos. Tudo bem? Então, tudo bem. Guarde essa imagem na sua mente aí. Então, qualquer coisa a respeito de por que esses animais são perigosos, por que eles são o terror dos banhistas, é por causa desse mecanismo que acaba sendo usado como captura de alimentos, só que é um efeito colateral. Ele é usado para capturar alimento. Acaba que o humano sofre por causa de um efeito colateral, tá? Então, tá beleza, tá ótimo, muito bom. O que mais que eu teria que saber desse grupo aí? Como é que eles são, né? O ciclo de vida deles, né? Como é que esses bichos, eles vivem, como é que eles vivem? Então, primeiro de tudo, nós temos que entender o seguinte, a maior parte do que nós vamos ver nesses animais é brotamento. Assim como lá nas esponjas, o ciclo de vida deles é marcado principalmente por animais que fazem brotamento. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm principalmente reprodução assexuada. A grande maioria desses bichinhos é de reproduz na maior parte do tempo assexuadamente. Só que todo mundo lembra que a reprodução assexuada ela tem um problema. Qual que é? Ela não aumenta a variabilidade genética. Então, como que a variabilidade genética desses bichinhos aumentou, né, ao longo do tempo, já que eles não têm, que eles fazem principalmente reprodução assexuada, né? A gente vai ver que esses animais eles têm uma característica, que é o que a gente chama de polimorfismo. O que é polimorfismo? O polimorfismo é um ciclo de vida no qual a gente tem mais de uma forma dentro da própria espécie. Parece esquisito isso, né? A gente não acha isso muito normal, porque a maior parte dos animais, eles só tem uma forma. Por exemplo, você é um animal que produz um filhote, o seu filhote é uma forma miniatura sua. Um cachorro, o filhote, a forma produzida pelo cachorro é uma miniatura de cachorro grande, que é o cachorrinho. O filhote do cavalo é o potrinho, que é uma miniatura dele. E assim por diante. O filhote do elefante é um elefantinho. Não, professor, mas lógico, né? Claro, todo mundo é assim. Não, na verdade não é. Descobriu-se que na natureza existem organismos que seguem um outro ciclo. É possível, dentro de uma mesma espécie, você ter dois seres diferentes dentro da mesma espécie. Aí você vai falar, não, peraí, é como se eu estou aqui, né? Aí eu vou reproduzir. Aí o dia que eu vou reproduzir, o meu filhote nasce uma cobra. Seria tipo isso. Não, mas peraí, mas uma cobra é um outro ser. Sim, geneticamente diferente, é um outro indivíduo. Aí esse indivíduo lá, mas é da minha espécie,
esse indivíduo, ele permanece lá durante um tempo, ele vai reproduzir, e aí a gente esperaria que ele produzisse uma cobra. Só que ele não produz uma cobra, ele produz quem? Um outro indivíduo igual a mim. Ele não produz um indivíduo igual a ele. Então, eu tenho dois indivíduos diferentes dentro do mesmo ciclo de vida. Parece esquisito para nós. Na nossa cabeça é estranho, porque o nosso grupo não é assim, o cachorrinho que a gente cria não é assim. Tal. Mas na natureza está lotado disso. Nós chamamos isso de ciclo metagênico, ou ciclo de alternância de geração. Isso é muito comum, na verdade, né? Muito mais do que a gente imagina. Só que você vai ver isso principalmente onde? Na botânica, né? Então, olha aqui, ó, eu não estou dando aula de botânica, mas só para você lembrar, né? Olha lá, quando você vê, por exemplo, lá nas briófitas, nas pteridófitas, na samambaia, todo mundo vê uma samambaia e entende a samambaia como sendo uma planta, é um tipo de planta. Ah, mas a samambaia produz filhote? Produz. Aí a gente imagina, a samambaia produz uma outra samambaia. Não, ela não produz. Ela produz uma outra planta. Que a outra planta é quem? É exatamente essa plantinha que parece um coraçãozinho, né? Você chama de propágulo, prótalo. Essa plantinha, ela é uma outra planta. Tem gente que não entende isso, tem gente que acha que não, peraí, essa plantinha é uma forma de desenvolvimento da samambaia. Não é. A samambaia, ela é um tipo de planta número 1. Ela produz um filho. Quem que é o filho da samambaia? É essa plantinha, é o prótalo, é o propágulo. Essa plantinha, que parece um coraçãozinho, ela é uma outra planta. A samambaia, ela vai continuar a viver a vida dela. Essa plantinha agora, ela é uma outra planta dentro da mesma espécie. Ela vai viver a vida dela independente. Um belo dia ela vai grilar que ela quer reproduzir. Na hora que ela for reproduzir, você vai lembrar que ela produz osfera, anterozoide, etc. Aí o que acontece? Ela reproduz e produz o filhote dela. Aí você vai falar, tá, essa plantinha na forma de coraçãozinho, ela produz o filhote dela. Aí o filhote dela é quem? É igual a ela? Não, o filhote dela é igual à samambaia. Então eu tenho duas plantas diferentes dentro da mesma espécie. Peraí, mas que coisa esquisita, e na hora de dar um nome científico para ela, né? Não, os cientistas acabam escolhendo um modelo aí dentro da espécie para dar o nome científico, né? Porque você tem dois tipos de seres dentro da mesma espécie. Espécie muito estranha, mas é assim. O nome que a gente dá a isso é metagênese, ou alternância de geração. No caso da planta aí, os cientistas olham coisas, né? Em geral, quem que ganha o nome científico? Quem que representa a espécie? É quem é mais, né? Mais o quê? Por exemplo, mais DNA. No caso da planta aqui, ó, a samambaia ela é grande, uma planta grande, ela tem mais o quê? Mais DNA, 2N, 2, mais é 2. Como ela tem 2, você divide no meio, meiose. Então, quem tem 2 tem mais, tem meiose. Então tá, você produz mais DNA, você pode dividir no meio, meiose. Aí produz uma plantinha pititica, que ela tem o quê? N-DNA, ela tem menos não divide no meio, se divide no meio, pode fazer só mitose. Então produz os gametinhos, por isso que quem produz gameta, gametófito. Quem faz a meiose, o esporófito. Então, esporófito e gametófito são o quê? Dois seres diferentes dentro da mesma espécie. Tá, professor, buguei minha mente. Está falando de bichinho, agora falando de planta? Não, não é isso. Estou te dando um exemplo de que a natureza está lotado disso aí. A gente chama isso de metagênese. Tá, então a pergunta é, isso ocorre em animais também? Sim, isso ocorre em animais também. Quem que é o grupo animal que a gente vai ver que isso ocorre, né? Isso vai ocorrer num grupo. E o único grupo que você vai estudar de animais que ocorre isso é quem? É o grupo dos quinidários. Os quinidários, numa espécie de quinidário, eu posso ter duas formas. Só que lá na planta, você tem gametófito, esporófito, 2N, N, esquece isso. No quinidário, que nós temos, é uma diferença na forma. Então, numa mesma espécie de quinidário, eu posso ter duas formas diferentes. Uma forma que ela é, via de regra, mais simples, ela se reproduz principalmente de forma assexuada e ela é chamada de forma polipóide ou pólipo. A forma polipóide, ela é uma forma fixa no substrato, ela é grudada e, em geral, tentáculos voltados para cima. Essa forma polipóide, ela é chamada também pólipo. Isso é uma forma, tudo bem. Dentro de uma mesma espécie, eu posso ter uma outra forma, que ela é uma forma livre nadante. Essa forma livre nadante, ela é mais complexa. Ela se reproduz, em geral, sexuadamente, ela é chamada de forma medusa
ou medusoide. Então, fique esperto com isso, porque pólipo não é o nome do bicho, né? Então, tem gente que faz confusão. O pólipo, ele não é nome do quinidário. Pólipo é o nome da forma deles. Então, eu tenho uma forma polipóide e eu tenho uma forma medusoide. Isso é um pólipo, é uma forma polipóide. Ou seja, peraí, então uma hidra, ela tem uma forma polipóide. Sim, ela é um pólipo. A forma de um anêmona é pólipo, certo? A forma de um coral é pólipo. Agora, uma água viva, um cubozoário, qual que é a forma deles? É a forma medusoide. Então, eu tenho duas formas. Uma forma que pode ser polipóide e uma forma que pode ser medusoide. Tudo bem? Então, essas duas formas, elas acabam representando o ciclo do quinidário, né? As espécies de quinidários, elas podem ter dentro da mesma espécie uma forma de pólipo e uma forma de medusa. Tá, e elas se alternam, sim. Por isso que a gente vai dizer que o ciclo de vida dos quinidários ele é marcado por alternância de geração ou metagênese. A gente diz que o ciclo de vida deles é metagênico. Então, os quinidários, eles têm metagênese. Sim, eles têm metagênese. Eles produzem um tipo de ciclo de vida no qual eu tenho organismos pólipos que produzem medusa e medusas que produzem pólipo. Então, o que significaria a metagênese nos quinidários, né? No animal quinidário, só um segundo aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês verem, né? A metagênese no animal quinidário, ela vai ser representada por dois tipos. Ó. Então, eu tenho um tipo A e eu tenho um tipo B. Só que a diferença aqui é que o tipo A pode ser um pólipo ou pode ser uma medusa. E o tipo B pode ser um pólipo ou pode ser uma medusa. Enquanto que lá na planta, na metagênese da planta, você tem tipo A e B sendo gametófito, esporófito, aqui não. Aqui nós temos o tipo A pode ser pólipo ou uma medusa e o tipo B pode ser pólipo ou medusa. A grande lance nosso nos quinidários é a gente fazer a seguinte pergunta. Tá, então significa que dentro dos quinidários, eles são tão simples que, para aumentar a variabilidade genética, eles têm duas formas dentro da mesma espécie. Sim. Todos eles são metagênicos? Não. A gente vai ver que, em geral, a gente tem que lembrar isso aqui. Ó. Em geral, os hidrozoários, eles tendem a ser metagênicos, ou seja, eles têm pólipo e têm medusa. Os cifozoários, eles tendem a ser metagênicos, eles também têm pólipo e têm medusa, mas os antozoários, via de regra, eles não são metagênicos. O que quer dizer isso? Eles só têm uma forma. Por isso que os antozoários são considerados, dentre os quinidários, aquele grupo mais derivado, mais próximo do que a gente espera num grupo animal. Né? Por quê? Porque eles só têm uma forma já definida. Né? Então, eles só produzem pólipos. Então, por exemplo, uma anêmona, quando vai reproduzir, né, ela vai produzir somente pólipos. Eles não têm medusa, né? Só produz pólipo. Então, a gente vai ver que uma anêmona, ela pode produzir reprodução sexuada e assexuada, mas ela só produz pólipos. Elas não produzem medusas. Beleza, pessoas? Então, a gente vai ter que lembrar que no ciclo de vida dos quinidários, ele é metagênico. Por quê? Porque eu posso ter duas formas, uma forma polipóide e medusoide. Lembrar sempre que a forma polipóide é muito simples, ela é assexuada. Geralmente faz brotamento. E a forma medusoide, dentro do ciclo, ela será uma forma mais complexa, ela é livre, nadante, e, em geral, a forma de medusa ela é sexuada. Então, dizer que uma água-viva é uma medusa, isso não é um sinônimo, tá? Toda água-viva será uma medusa, mas nem toda medusa é uma água-viva. A gente só vai considerar água-viva a medusa pertencente à classe Cifozoa e Cubozoa. Existem formas medusoides que participam do ciclo de vida desses animais e que não são águas-vivas, tá? Então, é o seguinte, pessoas, ó, a única coisa que faltaria aqui seria a gente bater um papo sobre observar os ciclos, né?
E esses ciclos, eles são relacionados com essa variação na metagênese, se é poliploide ou se é medusoide. Então, o que nós temos que lembrar é isso aqui. Ó. Os quinidários têm metagênese, eles podem ser, os hidrozoários têm metagênese, os cifozoários têm também, as águas-vivas, mas os antozoários não têm metagênese. Tudo bem? Então, é o seguinte, ó, como eu tenho uma outra aula que já está marcada agora para as 11h45, não, às 11h30, então eu vou parar agora, que eu vou ter que iniciar essa outra aula, tá? Tudo bem, pessoas? Então eu vou parar a nossa gravação aqui, vou interromper, e aí depois a gente volta na nossa discussão. Eu vou fazer um adendozinho, né? Esse material, eu vou colocar o material para vocês lá na salinha virtual, para vocês verem e poderem acompanhar isso aí, tá? Tudo bem? Então, ó, um grande abração para todo mundo, um bom final de semana, né? Um bom feriadinho para vocês e se cuidem. Tudo bem? Um abração.